Pastora, a senhora falou sobre seu casamento, né? Queria que a senhora abrisse um pouco mais, né? Que a senhora conta, até no Audio Blast, né? Que a senhora conta a sua história, que a senhora casou com o pastor Sérgio, só que ele era um homem divorciado. E que Exatamente. hoje ainda existe, né, em algumas igrejas, um burburinho em torno disso. Como que foi naquela época? É mais de 30 anos vocês estão juntos. Foi horrível. Foi horrível. Eu hoje não aconselho uma pessoa assim, solteira, é, ir atrás de uma pessoa divorciada. Por quê? Não por preconceito, né? Até porque eu casei com um divorciado, mas porque você traz a vida dele para você. Você entra no relacionamento sozinha. Ele tinha E filhos, né? ele tem 2 filhos, né? E uma ex-esposa, cara, isso é horrível. Isso é horrível. Mãe de ex-esposa, terrível isso. E eu, criada na Assembleia de Deus, aquela cabeça radical que não aceita namorar, que não aceita julgo desigual, nem namorar alguém de outra igreja. Eu sou dessa época, né? Só que esse homem valia a pena, A senhora tentou valia. resistir por um momento? O quê? Eu fugia dele, entendeu? Eu fugia o mais que eu podia, eu fugia. Mas ele sabe, ele me perseguia mesmo. E ele era um homem maravilhoso, um amigo. Na verdade, nós trabalhávamos juntos, eu conheci ele na Varig, mas ele se apaixonou por mim, eu não tinha me apaixonado por ele, né? E embora ele fosse um Richard Gere, gente, pelo amor de Deus, né? Ele é da época que jogador, época de Roberto Dinamite, de Zico, que usava aqueles shortinhos na virilha, sabe? Que hoje Sensação. os jogadores têm que botar. Aham, Agora é mais grande. comprido. Agora é tudo grandão. Aham. Naquela época, não. Os jogadores mostravam as Pernão de pernas, fora. mostravam os músculos, né? Era lindo demais. E ele tinha um cabelo bem pretinho, igual de índio, assim, perto do ombro. E encantava. Ele encantava realmente, né? Eu olhava para ele e falava assim: Jesus, não faz isso comigo, Jesus. Eu vou abrir mão disso, não tem condição. Aí o meu pastor me chamou, porque ele soube que eu estava namorando, e ele falou: você vai ter que escolher ou o ministério ou ele. Eu falei assim, pastor, me desculpe, eu vou ficar com ele. Então eu abri mão do ministério. Mas você sentiu confirmação de Deus de que era pra ser. Acredito que se você não tivesse sentido alguma confirmação, você não teria aberto mão do Olha, ministério. eu ali estava, eu estou sendo bem sincera nesse podcast, né? Eu ali estava muito mais interessada em mim mesmo. Entendeu? Eu gostei dele, eu vi como ele tratava a mãe dele, como ele tratava os filhos dele, como ele era amigo, companheiro. Eu vi o caráter desse homem. Porque às vezes a gente está na igreja e não falando mal da igreja, em nome de Jesus, né? Mas tem tanta gente dentro da igreja mau caráter, sabe? Que casa com cara de santo, mas bate na esposa, não prioriza ministério. E eu aprendi nesses 37 anos de ministério, que a família é prioridade e não ministério. Entende? Então eu vi nele a possibilidade de eu ser uma mulher feliz. De construir uma Mas a família. senhora ficou receosa que não desse certo? Porque A gente sempre fica, né? Até porque você está casando com alguém que está saindo de um relacionamento. Só que eu mirei muito na família dele. Uma família estruturada. A minha não era. A minha não era. Meu pai e minha mãe, eles eram inimigos de morte. Moravam debaixo do mesmo teto, mas eu uma vez peguei meu pai enforcando minha mãe. E Caramba. minha mãe não tinha o menor respeito pelo meu pai. Você criou algum tipo de trauma em relação a casamento? Tipo, eu não Sim, quero casar por causa disso? com certeza. Porque Eu você não achava queria. que todo casamento era assim? Eu não queria casar. Eu não queria casar. Minhas irmãs se casaram, se separaram. Meu irmão se casou, se separou. A minha irmã caçula nunca casou. Pelo contrário, ela é casada com outra mulher. Entende? Então, tudo isso me apavorava. Me apavorava. Eu não queria casar. Né? Eu acho que eu fui a terceira da minha casa a casar. Eu fui a terceira, mas valia a pena. Sabe aquela segurança dentro de você? Eu vou arriscar. Como é que você passou a sentir essa segurança? O que aconteceu que você deixou de ter esse trauma? Ele,
Ele. A maneira como a mãe dele tratava ele, a maneira como ele tratava a mãe dele. Então, eu comecei a ver uma família que não era minha. E olha que meu pai e minha mãe, no passado, eram crentes. Ela era corista, meu pai era pastor, vice-presidente de uma igreja. Aí aconteceu um burburinho lá na igreja, uma coisa horrorosa, e os meus pais acabaram sendo excluídos da igreja injustamente, por causa de calúnia. Então, o que aconteceu? Meu pai, ao sair da igreja, ele entrou numa depressão tão grande que ele virou mendigo dentro de casa. E pelo fato dele se tornar um homem, uma pessoa ausente dentro de casa, minha mãe teve que criar 6 filhos sozinha. E isso foi criando mágoa no coração da minha mãe, a ponto dela não respeitar mais ele, e aquela lacuna dentro de casa, né? E aí eu encontro ele, e vou na casa dele e vejo uma família totalmente diferente. Eu estava fazendo um devocional que dizia que mais do que a gente fala, é importante como a gente age, né? Então, acho que a senhora viu como que ele agia com os parentes e com a senhora, e acho que isso que deu uma confirmação. Um testemunho vale mais do que palavras, entende? Então, eu comecei a ver que na casa dele tinha aquele perfil do qual eu sou fã até hoje. É aquela família, pai, mãe e filhos. Eu acho que família tem que ser assim. Uma família onde não tem um governo, não tem uma autoridade, ela se torna uma anarquia. Onde não tem hierarquia, tem anarquia. Na minha casa era um lar anárquico, né? E na casa dele, não. Era aquela coisa... O pai era a figura do governo, da autoridade, mas era um homem que se preocupava com os filhos. Não era um ditador, não era um tirano, né? Era um homem, segundo a palavra mesmo. E olha que não eram evangélicos. E o pai era aquele homem que cuidava da esposa, que cuidava dos filhos, que trabalhava, que ralava para trazer dinheiro para casa. Não era corrupto, era um homem amado na redondeza. Não eram ricos, mas tinham uma vida digna. Então eu ia lá e via tudo isso. E eu fiquei apaixonada, né? Quando a senhora casou, o pastor Sérgio já tinha se convertido? Eu falei para ele, só caso com você se você aceitar Jesus. Aí ele aceitou. Aí depois, antes de casar, eu só fico noiva com você se você se batizar nas águas. E assim a gente vai aos pouquinhos. E ele se batizou. E aí, essa minha carreira de cantora, ele ia comigo nas programações. Ele sempre esteve presente. Te apoiando. Sempre. Carregando a minha bolsa, carregando minhas caixas de CD, vendendo. Ele abraçou, né? E nisso, ele indo para a igreja, ele foi conhecendo Jesus, aceitou Jesus, passou pelas águas, casou comigo, né? E hoje é meu pastor.